Olá, eu sou Henrique Sabino e vou apresentar a segunda parte do projeto de visão computacional 2021.1 da UFRPE. Então, essa segunda parte eu vou fazer uma comparação dos resultados do primeiro artigo que eu implementei. Então, vai ter a comparação dele com a detecção facial utilizando o HAR Cascades Classifier e a detecção facial da biblioteca MediaPipe. Então, inicialmente, a detecção facial baseada em características mínimas, que foi a que eu implementei, teve um desempenho muito ruim quando eu portei o código para Python. E isso é devido à pouca otimização da linguagem Python em si para a performance do código e sim para a produtividade, né? Então, de início eu vou até mostrar aqui o código. Então, esse daqui é o código portado diretamente de C++. Então, quando ele é executado, só um instante. É, bom, quando ele é executado, dá pra ver que ele não roda direito, ele não tem FPS suficiente para realmente servir como um detector de faces em tempo real. Então, o que aconteceu foi que eu precisei fazer uma otimização nesse código utilizando um compilador que compila Python e Cython, que é uma linguagem que otimiza Python para ter um pouquinho de desempenho de C junto dele. E aí eu consegui um desempenho um pouco mais aprimorado, porém não otimizei 100% o código. Então, aqui é o resultado do algoritmo otimizado com Cython. Então dá pra ver que já está com mais FPS. Como ele é um algoritmo muito simples, dá pra ver que tem vários falsos positivos e é, alguns falsos negativos. Por exemplo, a minha face agora ela é intermitentemente detectada, não é sempre que ela detecta. É, pela simplicidade do algoritmo em si, né? Que ele só classifica os pixels e como eles interagem entre si, só com os pixels de pele e de cabelo. Então, esse é o resultado com o algoritmo simples. Esqueci de mostrar o consumo de memória dele. Deixa eu só executar rapidamente ele aqui. E devido à simplicidade dele, ele é um algoritmo que consome pouca memória. Então dá pra ver aqui que ele consome apenas 65 megabytes. Porém, ele é muito impreciso, né? Você precisa realmente ter um fundo muito neutro e uma iluminação muito boa para que o algoritmo ele execute de uma maneira mais desejável. Então, aqui ele ainda dá vários falsos positivos, mas ele detecta um pouco melhor o rosto da pessoa. Partindo para o HAR Cascades, só um instante. Partindo para o HAR Cascades. Ele é um algoritmo que executa bem com muito mais desempenho, então dá pra ver que ele beira os 50 FPS, porém, como dá pra ver, ele não consegue identificar as faces quando está em um pouco de perfil, só quando ele está realmente de frente, bastante de frente, né? Como o HAR Cascades ele utiliza um conjunto de características baseados realmente em um conjunto de características posicional, utilizando retângulos no algoritmo de detecção, então ele realmente precisa que as características faciais estejam em posição. É possível também trocar o arquivo para que ele utilize faces em perfis ao invés de faces de frente. Porém, eu não fiz nessa aplicação. E partindo para o MediaPipe, foi a aplicação de detecção facial que mais teve desempenho. E novamente eu esqueci de mostrar o consumo de memória do HAR Cascades, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então dá pra ver que ele é bem mais preciso, eu consigo colocar meu rosto praticamente de lado e ele ainda detecta.
E ele só pega praticamente o meu rosto, né? Às vezes ele dá um falso positivo e ele roda num, numa quantidade de FPS muito boa. E ele ainda detecta outros pontos de interesse, como os olhos, o nariz e a boca, e as orelhas também, a posição das orelhas. Não com muita confiança, mas ainda assim já é um bônus que a biblioteca de detecção do MediaPipe e detecção facial do MediaPipe tem sobre as outras aplicações. Então, só mostrando rapidamente o consumo de memória dessa aplicação. Deixa eu carregar. Então aqui, ela beira os 100 megabytes, então ela é bem otimizada, não consome muita memória. E para o Hackascades, para a aplicação com Hackascades, apesar da sua implementação dos resultados serem mais simples do que o do MediaPipe, o consumo de memória é bem maior em comparação, um consumo relativo. Então, esse foi o comparativo que eu fiz das três. Tá. Esse foi o comparativo que eu fiz das três aplicações, então, obrigado.